boa tarde a todos. Alguém que porventura estiver me ouvindo, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de reflexão nessa tarde para você, para a sua família. Um texto que diz respeito à vida de Jesus, do ministério de Jesus. E é um texto que eu queria fazer uma pequena devocional nessa tarde, nesse sábado, para você que estiver aí, estiver me ouvindo. Eu gostaria que você pudesse ver um pouco do texto da palavra do Senhor, um pouco da importância da vida de Jesus, quando ele vê os seus dois discípulos e de repente alguns discípulos de João dizem assim para ele: Senhor, onde assiste? Em João capítulo 1, versículo de número 38. A palavra de Deus vai dizer assim: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando, vendo, seguiram e disse: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o assiste? Versículo 39 do capítulo de João 1,39. Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O que esse texto mostra para nós seria uma espécie de uma quarentena de Jesus. O que nós podemos fazer diante de uma quarentena? Na companhia de Jesus, o que ele tem para nos ensinar diante de uma quarentena? O texto da palavra de Deus diz aqui que os discípulos de João Batista, procuravam Rabi, que quer dizer mestre, quer dizer Senhor, quer dizer aquele que indica o caminho, aquele que aconselha, aquele que conforta, aquele que direciona. E de repente eles, num dado momento, os discípulos de João, envolvendo-se com Jesus, eles perguntam: bom mestre, onde você está? E Jesus simplesmente diz a eles: olha, se você quer me conhecer, se você quer saber onde o Rabi está, o que seria Jesus, onde ele está, venha comigo e venha na minha casa. O texto diz que eles foram à casa de Jesus. E eles passaram o dia com Jesus. O texto da palavra de Deus diz que eles passaram o dia todo com Jesus. E quando eles saíram de lá, quando eles saíram da casa de Jesus, eles foram até João Batista, na qual era o seu mestre, e eles falaram: verdadeiramente esse é o Messias. Porque esse versículo da palavra de Deus pode nos ajudar nessa época de quarentena, de isolamento, de você que está em casa agora, você que está com a sua família. O que esse versículo aqui, o que essa breve passagem, essa porção do Evangelho pode nos ajudar? Primeiramente, a quarentena com Jesus, ou o isolamento que nós tiramos, que é permanecer juntamente com Jesus. O que nós podemos aprender de uma quarentena? Primeiro, a questão das nossas prioridades. Esse instante não era a prioridade de João Batista, que foi o último dos profetas. Nesse instante não era a prioridade o templo, não era a prioridade os sacerdotes. Era neste instante a prioridade conhecer quem era Jesus, o Messias, o Senhor. Quando nós vemos mundialmente o mundo sendo balançado, a gente vê um continente inteiro preocupado, a gente vê nações, clamores, a gente vê anúncios, jornais, alertas. Quando a gente escuta todo esse barulho, a pergunta que nos sobra é: quando você está em casa, você tem tirado um tempo com Jesus? O interessante é que a Bíblia Sagrada nos convida sempre a tirarmos intimidade com Jesus em nossa casa. A igreja é um lugar de adoração, é um lugar de comunhão, é um lugar de alimentar a palavra, de ver a exortação, de ter uma direção espiritual de um anjo ou um ministro do Evangelho que dirige aquela comunidade, que dirige aquela igreja, que direciona seu rebanho. Mas a vida diária com Deus é todos os dias, mas a casa, estar em casa, é uma prioridade com Deus. O próprio Senhor disse: olha, quando entrares no teu quarto, no teu aposento e fechares as portas, lá o Senhor te vê. Porque Jesus chamou os discípulos e esses discípulos foram para a casa que Jesus estava.
E lá onde eles estavam, eles passaram um dia com Jesus. Para um judeu, um oriental, quando nós entramos na casa deles, quando a porta nos é aberta, não é simplesmente para uma recepção, vamos dizer assim, doméstica, ou uma recepção de um encontro informal, ou porque você quis visitar um parente ou um amigo. Não. Para um judeu, quando a porta é aberta, alguém entra na sua casa, é um símbolo, um sinal de intimidade, é um sinal de comunhão, é um sinal de uma presença fraterna. Quando Jesus estava em casa, o texto está dizendo que os discípulos de João perguntou a Jesus: onde o Senhor assiste? Ou seja, eles ainda não sabiam quem era Jesus. E no entanto Jesus diz para eles assim: vamos em casa. Lá foi um tempo de prioridade na qual eles se encontraram com seu mestre. Qual experiência nós tiramos nessa quarentena com Cristo? A prioridade, a importância de saber o que é prioridade na nossa vida. Se Deus é muito importante para nós, se nós tiramos esse momento para orar, se nós tiramos esse momento para ler a Bíblia, se nós ouvimos pregações do Evangelho, se nós lermos a Bíblia, se nós ouvirmos palavras que nos edificam e que nos ajudam a ter uma comunhão mais saudável. Segundo, a quarentena com Jesus, ou o momento que esses discípulos tiveram com Jesus, foi a importância de organizar a vida deles. Eles precisavam de uma certeza, e essa certeza que eles precisavam era a certeza de que se esse fosse de fato o Filho de Deus, a vida daqueles discípulos seria agora organizada, agora o reino estaria inaugurado. A visão mundial da fé estaria aberta. A inauguração das portas da igreja estariam publicamente sendo oficializadas. Então os discípulos de João começam aqui a organizar a vida deles. Quando nós estamos em quarentena, eu acredito que Deus permitiu isso tudo para que você pudesse organizar a sua vida. Ver quais são os seus valores. Ver quais são os sentidos na sua casa que precisa ser mexido. Para ver os detalhes do seu quarto que você precisa organizar, para ver os detalhes da cozinha que você precisa arrumar, para ver o quintal, para ver um momento de organização. É um momento que você vê as coisas que Deus te deu. Eclesiastes, Salomão já dizia isso, que adianta o homem construir pomares, e ele diz isso em Eclesiastes 2, quando o rei Salomão, um dos mais ricos homens na terra, que antes dele ninguém teve o mesmo dinheiro que ele teve, o mesmo porque ele diz isso, o próprio Salomão, e ele chega a dizer assim: olha, eu construí um açude enorme, um lago gigantesco só para poder regar o meu pomar. E ele diz: o que adianta o homem ter isso tudo, se ele não desfruta do que ele tem como herança, se ele não desfruta do seu próprio pomar. Momento de quarentena com Cristo, a quarentena desses discípulos com Jesus foi para eles aprenderem a organizar a casa deles. Desfrute sua casa. Esses dias, eu tirei meus livros para fora. Eu abri uma estante, alguns apostilas minhas, e eu falei: meu Deus, quanto material, quantos livros bons, quantos apostilas, quantas resenhas, quantos rascunhos, quantos sermões. Eu achei sermões meus guardados da época que eu comecei meu ministério há 14 anos atrás, e eu vi tudo isso empoeirado, e eu tirava esses sermões, eu olhava e falava: esse material poderia estar sendo agora usufruído para dar mais para a igreja. Eu aprendi que nessa quarentena, eu comecei a organizar essas apostilas e livros. Eu falei: meu Deus, eu poderia estar desfrutando mais desses livros para poder alimentar aquele povo, para poder instruir o rebanho de Deus, para atualizar minha mente. John Wesley, que foi um dos avivalistas, e ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: é necessário que o cristão, principalmente o pastor, venha ter luz na mente e fogo no coração. Quando ele diz ter luz na mente, significa busque o que edifica. Leia livros, apostilas, vê jornais, vê coisas boas, assiste talvez uma coisa que é um entretenimento, mas talvez é bom, alguma coisa humorística, saudável, com a sua família, com a sua casa. Quarentena, Jesus começou a organizar a vida deles. Jesus começou a colocar os discípulos em organização. Os orientais,
que trabalham mais com meditação, com mais reflexão, que a ciência já prova que eles vivem mais do que nós. A ciência já prova que a longevidade dos orientais são bem mais aguçados do que nós que moramos no Ocidente. É porque eles têm o momento na casa deles para refletir sobre a vida, para meditar sobre a existência, para pensar sobre a casa, para organizar a sua vida, para saber o que é útil, para saber o que é bom. Nós que somos do Ocidente, nós que somos de um país continental, nós trabalhamos muito com a indústria, nós trabalhamos muito com a mecânica, nós vamos nos envolvendo com coisas e as coisas vão nos codificando. Nós vamos virando objeto, esquecemos de ser gente, esquecemos de chorar, esquecemos de abraçar, esquecemos de beijar. Jesus trouxe os discípulos para a mesa, para uma cerimônia de intimidade. Esses discípulos entraram na casa de Jesus para eles poderem organizar a visão de mundo que eles teriam quando eles saíssem daquela casa. Quando saímos dessa quarentena, quando esse vírus foi extirpado, é o momento de você ser melhor do que você já é. Ver dentro da sua casa o que precisava ser organizado. E por último, é uma questão de intimidade. A quarentena para esses discípulos não era uma quarentena que durou tanto tempo igual nós, foi de um pedaço de tarde, mas de dia, mas no entanto, eles podem aproveitar isso, a prioridade de estar com Jesus, a prioridade de se relacionar, a importância de se organizar, e por último, eles buscaram ser edificados. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ficar mais em casa? Desculpa a expressão, Deus abençoe que não seja o seu caso. É porque muitas famílias não conseguem se dar bem entre os seus filhos. Não conseguem se dar bem com a sua esposa. Não conseguem dar bem com o seu marido. Nessa quarentena, eu com a minha esposa, nós estamos mais próximos. Nós compartilhamos coisas que nós não tínhamos durante o dia, na correria, na loucura do ministério. E assim também a sua vida. Quando você tira esse isolamento, Deus está lhe dando a oportunidade de edificar, de conhecer melhor seu filho, que precisa mais de você num quarto, de conhecer a sua filha que está virando moça, ou que está crescendo, saindo da adolescência, de conhecer melhor o seu marido com os seus sonhos. É um momento de edificação, mas para que isso aconteça, dentro da casa tem que ter uma chuva de perdão, tem que ter uma chuva de diálogo, tem que ter um entendimento de um relacionamento mais maduro e mais confiável, sólido. Quando eles estavam em quarentena aqui, não era bem uma quarentena, eu estou tentando qualificar, você está me entendendo, para a gente entrar mais no contexto que nós estamos vivendo no dia de hoje. Esse momento de Jesus com os discípulos foi um momento para eles serem edificados, saber o que está no coração do Mestre, saber o que o Mestre é para eles. Eles não estavam estudando Jesus, eles não estavam escutando uma religiosidade sobre Jesus, eles não estavam ouvindo doutrinas cristãs, pós-cristãs sobre Jesus, eles estavam vendo quem era o Mestre, o coração deles. Vê o coração da sua mulher, vê o coração do seu filho, vê a sua família, vê como sua filha agora que está do seu lado foi pintada, pincelada, desenhada por Deus, um presente que Deus te deu. Aproveita esse momento. Vamos aproveitar esse momento para edificar nossa vida em casa, para alimentarmos de Deus, para ouvirmos mais a voz do Espírito Santo, para orarmos ao Senhor. E essa é a mensagem que eu queria fazer, essa devocional com você. Veio do meu coração, não cheguei a anunciar, não cheguei a colocar, do nada, eu lendo essa passagem, eu queria e quis compartilhar. Deus abençoe que você foi edificado por esse texto. O que aprendemos numa quarentena com Jesus? Aprendemos a priorizar o que é importante, aprendemos a organizar a vida e aprendemos a buscar as coisas que edificam. A vida vai passar rápida e sorrateira. Amanhã eu vou falar sobre isso para a nossa igreja. A vida ela é ligeira. A vida ela é uma loucura. E esse momento é o momento que o Senhor nos deu para nos organizarmos, para nos edificarmos e para darmos prioridade importante na nossa vida. Eu termino com um profeta que Isaías diz que houve uma mensagem a Ezequias. E o profeta vai a Ezequias e diz, olha, põe em ordem tua casa, porque morrerás. E ele ora a Deus, ele busca a Deus e diz, não Deus, agora não, deixe que eu fique. Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho honrado o teu nome, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido teu servo. E Deus então permite que aquele homem tenha mais 15 anos. Mas o interessante do texto é que a voz de Deus para o profeta é, organiza a tua casa.
E a palavra de Deus é: organize a tua casa, edifique a tua casa e dê prioridade, porque é sua família que vai estar do seu lado todos os momentos da sua vida. É a sua família que você está vendo agora diante de um caos. Então Deus te abençoe. Deus abençoe sua tarde. Deus abençoe seu dia. Compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe o que você, por favor, está ouvindo com alguém da sua casa, da sua família, o seu amigo ou colega de trabalho. Por favor. E que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora. Eu quero que o Senhor entre na casa deles como o Senhor tem entrado na nossa. E que o Senhor Jesus, Pai, nos ensine a priorizar, nos ensine a organizar e nos ensine a edificar nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós abençoamos cada um que nos ouve e que essa mensagem chegue a muitos corações nesse dia, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, um grande abração, fica aí. Deus cuide da sua vida e da sua casa. Em nome de Jesus.